Bom dia, tudo bem, pessoal? Legal? Então é o seguinte, ó, não apenas de disciplinas, vive aí o nosso curso, nossas aulas, as coisas que eu troco com vocês. Tem algumas coisas que eu falo a respeito de comportamento, tá certo? Como vocês já viram nos nossos vídeos no canal Professor Dial, né? Que você que não se inscreveu ainda está perdendo tempo, porque tem coisas bem legais por lá, né? A gente está recebendo cada dia mais gente, mais alunos, comentários, é muito bacana isso. Hoje eu quero falar com vocês sobre um ponto que apavora escritórios de direito e departamentos de recursos humanos, os RHs. Eu tenho bastante contato aqui no LinkedIn com departamentos de RH, então espero que eles possam aproveitar também. São dicas a respeito do que nós chamamos de segurança psicológica no ambiente de trabalho. Obviamente que segurança psicológica é preferível que nós tenhamos em todos os lugares. Nos nossos relacionamentos, dentro de casa, com a família, e aí vai. Mas especificamente hoje eu quero falar com vocês rapidamente sobre segurança psicológica no ambiente de trabalho. Tá bem? Claro que nisso daí entra inteligência emocional, entra uma série de componentes. Porém, eu peguei um resumo de um autor chamado Adam Grant, ok? E o Adam Grant, ele faz algumas perguntas chaves, né? Na verdade, são colocações que as pessoas que têm medo de se expressar, e eu estou usando a palavra pesada mesmo, né? Medo de se expressar, medo de compartilhar uma ideia, medo de compartilhar aquilo que está pensando, dentro do ambiente de trabalho. Então você tem uma reunião, você está atendendo um cliente junto com alguém que tem mais experiência que você, tá certo? São várias configurações que nós podemos ter para alguém apresentar medo, inclusive timidez. A pessoa pode ser tímida, eu não gosto de falar, tá certo? Acontece que, não sei se vocês perceberam, mas quanto mais o mundo tá tecnológico, a psicologia é mais necessária. Por quê? Porque a gente interage pessoalmente menos. O que quer dizer que a gente também é levado a ter que adivinhar aquilo que o outro está pensando ou está sentindo atrás de uma tela. E quando a gente se encontra presencialmente numa reunião, por exemplo, a pessoa pode se sentir desarmada, pode se sentir insegura. Então ela não quer falar o que ela precisa falar. Ela não quer falar o que ela sente. E essas frases do Adam Grant, elas ajudam demais a gente a ter um norte. O que pode indicar que eu estou deixando de falar coisas importantes. Importantes, inclusive, para a minha carreira. Coisas que vão fazer diferença no meu crescimento profissional. Obviamente, se eu estou crescendo profissionalmente, quer dizer que eu também estou crescendo pessoalmente. João, você quer dizer então que algumas situações que a gente vai abordar hoje podem ser também transferidas, utilizadas as soluções para o meu mundo pessoal? Pode ter certeza que sim. Pode ter certeza que alguns dos pontos que nós vamos tocar aqui, eles fazem parte integrante da sua relação familiar. No mínimo, quando não do seu relacionamento sentimental amoroso. Todas essas regrinhas valem para tudo, mas eu vou dar exemplos, obviamente, como eu já disse, voltados ao ambiente de trabalho. Vamos lá? Então é o seguinte, a primeira frase, inclusive essas dicas que eu vou dar servem muito, mas muito, para quem quer ser professor. Eu tenho um curso, eu devo dar esse curso nos próximos 2 meses, que ensina a galera a dar aula. É uma coisinha que eu faço só há quase 30 anos e parece que a galera gosta. Então, eu estou sossegado. Mas eu vou dar um curso de como dar aula. E essas frases aqui que eu vou tocar com vocês, elas têm tudo a ver com isso. Da insegurança que a pessoa sente de querer ser professor e encontrar algumas barreiras. Que nós vamos procurar, inclusive, destruir hoje, ou pelo menos amenizar. A primeira é, eu não sei. Então, você chega numa reunião, você chega num ambiente, você está ali no meio de uma entrevista, por exemplo, e você simplesmente não sabe. A pessoa te faz uma pergunta, você é professor. Eu nunca tive dificuldade com isso. Eu não sou obrigado a saber tudo, nem você. Ninguém é obrigado a saber tudo. Você está de brincadeira? Aliás, ninguém sabe tudo. E um dos filósofos mais ferrados que existem, que é Sócrates, falou tudo que sei é que nada sei. Então, quer dizer, até a humildade entra nisso daí, você percebeu? Então, assim, não é ser submisso, não confunde a porra, não. Então, assim, não é isso. É simplesmente ter a humildade de falar, cara, isso aí eu não sei, não.
Pô, mas você viu ontem, né? Mas eu não me lembro. E, então, já que você sabe, por favor, repete para mim. Transforma a situação numa solução, não num problema. Não é para você virar para você mesmo e começar a se sentir culpado que você não sabe. E daí que você não sabe? Tá? É claro, a partir do momento que você não sabe pela quinta vez a mesma coisa dentro da mesma semana, alguma coisa não está legal. Tá? Mas não saber não é pecado nenhum. Ok? A gente, inclusive, caso você nunca tenha refletido sobre isso, eu te convido a refletir sobre o seguinte. Você sabia que quando a gente morrer, a gente vai morrer tendo mais perguntas do que respostas? Então, se você é perfeccionista, comece a pensar nisso. Porque todas as pessoas inteligentes que eu conheço, elas morrem tendo mais perguntas do que respostas. Porque quem tem resposta para tudo, precisa de uma internação com um remédio forte, um Gardenal on the rocks, negócio assim. Beleza? Então, assim, eu não sei, não tem problema nenhum. Eu cometi um erro. Então, você já pensou? Você está lá, foi fazer uma petição, pegou uma jurisprudência, achou que estava legal e tal, e aí, cara, não era aquilo. O chefe pediu outra coisa, deu aquela melada forte, né? O ventilador está todo sujo aqui, você já sabe o que eu quero falar. Enfim, e você tem que chegar e falar assim, eu cometi um erro. Cometi um erro, exatamente. Nunca chega num lugar para falar que você cometeu um erro sem saber qual é o erro que você cometeu. Saiba a extensão dele. Não é simplesmente, porque isso dá a impressão de desleixo. Ah, eu cometi um erro. Não é assim, não. Então, assim, vai saber o erro. Vai lá, isso aqui está errado. O quanto está errado. Então, analisa o erro que você cometeu para poder chegar na hora assim, eu errei nisso, e mais. Dá para corrigir parcialmente ou totalmente, ou não dá para corrigir. Eu não vi solução, se alguém puder me ajudar. Né? Então, quer dizer, você aponta o erro e já aponta soluções possíveis para o erro que você cometeu. Outro papo, né? O chefe já vai olhar com outros olhos. Legal? Então, assim, errar todo mundo erra. Certo? Assim como nem todo mundo sabe tudo. Regras básicas da vida. Tá? Outra frase, essa é mais difícil. Essa é mais difícil de você ver o pessoal falando, e principalmente em reunião. De um para um é até um pouco mais fácil. Que é o seguinte, eu discordo. Então, quer dizer, a pessoa vai dar a opinião dela em 2, em 5, quanto mais gente, mais complicado fica, porque você está se expondo para mais pessoas. É uma ideia que você discorda. Quer dizer, chegar para alguém que está falando, não faça isso de forma grosseira, porque é completamente desnecessária. Desnecessária, tá certo? Eu discordo aí. Não precisa disso. Ó, eu não concordo com isso. Eu discordo dessa opinião. Agora, pelo amor de Deus, né, para fazer isso, ponto número 1, você tem que ter estudado aquilo que está sendo falado. Você discordar porque você simplesmente não gostou da abordagem, isso nem profissional é. Tá certo? Você entrou só no sentimental e o racional foi pelo ralo. Impossível fazer isso e ser respeitado. Você vira o chato da reunião. O cara não concorda com nada, mas também não tem nada para apresentar. Ele só não concorda. Isso é ridículo, para não dizer outra coisa. Tá? Assim, discordo. Discordo com base em A, B, C, D, E. Por isso eu discordo. Mas, obviamente, mantendo a mente aberta. Né? Mantendo a mente aberta. Se a argumentação do coleguinha for bacana e tiver um embasamento legal, e você falar, porra, quer saber? Acho que a solução dele é melhor que a minha. Não que eu tenha errado. Às vezes eu até errei. Mas às vezes você não errou. Só que a solução do cara é melhor que a tua. E aí? Parabéns pra ele. Pô, cara, vou passar a adotar isso aí. Gostei. Que bacana. Muito legal. Civilizado e você também está fazendo bem para outra pessoa, além de fazer para você também. Tá certo? Eu posso estar enganado. Ela tem tudo a ver com eu discordo. Entendeu? Então, quer dizer, quando você discorda, você também espera que a pessoa para quem você está falando adquira alguma coisa, que ela vá pensar sobre por que você discorda. Que de repente você pode estar certo. E aí? E aí vem a frase, eu posso estar enganado. Então, no meio de uma discussão, sempre manter a mente aberta. Eu posso estar enganado. Você foi, estudou, fez a lição de casa. Amigo, amiga, fez a lição de casa. Foi lá, pegou o livro, foi
falar com um cara melhor, foi falar com um cara mais experiente, ligou para o amiguinho, ó, fez tudo que podia, né? Buscou no Google, ai, que coisa horrível, mas enfim, na nossa área isso é horrível. Né? Foi lá, se informou, e no final das contas tem que falar o seguinte: eu estava enganado, cara, eu estava enganado. Tá? Isso não mata ninguém, você pode ter certeza. Inclusive cria um certo respeito das pessoas por você. Você vai olhar e os caras vão olhar para você, olha, ó. Então quer dizer, quando ele realmente afirmar alguma coisa de forma segura, é porque ele sabe o que ele está falando, porque quando ele erra, ele admite. Percebeu? Então você passa muito mais confiança do que insegurança para o outro. Tá certo? Ok? Claro que tudo dentro de uma dose de bom senso. Não é? Então, assim, o cara não pode estar sempre errado. Que aí, novamente, ou está estudando de forma equivocada, né, ou realmente ele tem um problema, também não tem problema, isso não é para se apavorar, mas o cara pode ter um problema de insegurança mesmo, né? De uma autoestima baixa. Então ele não se acha capaz de nada. Isso é problema psicológico, pessoal. Terapeuta na linha e vamos resolver. Não pode deixar para trás não, tá bom? Vamos lá. Aí vem a situação do pentelho do grupo, né? O chatão do grupo. O que acontece? Tá todo mundo reunido, todo mundo chegou à conclusão. E aí, pessoal, essa é a solução? Vamos fazer desse jeito? Vamos! Aí um carinha levanta a mão e fala assim: eu tenho uma preocupação. Ei, lá vem o cara. Lá vem o cara. Aí tava tudo certo, fulano. Pô, o que você tem? Que preocupação é essa agora? Tenha ouvidos de ouvir. Tenha ouvidos de escutar. Não adianta empolgação. Solução. Tem uma preocupação. Escuta o cara. Escuta o cara. Novamente, eu vou ser repetitivo. De mente aberta. Escuta o cara. Escuta a pessoa. Se o cara tem uma preocupação, vai saber o que é. De repente é um negocinho que estava faltando, que aquele negocinho, se não for aplicado, o projeto inteirinho cai. A petição inteirinha cai. O recurso inteirinho cai. Escuta, mas vocês viram, eu tenho uma preocupação, tem um prazo aqui, a gente está cumprindo esse prazo? Porque o recurso X tem um prazo, esse daqui tem outro. Será que o recurso certo é esse? Quantas vezes já vi isso na prática, pessoal? Cara, esse recurso, o prazo é muito mais curto. A gente já perdeu, tem que ser o outro. Aí, ó, perdeu uma tarde inteira discutindo o embasamento de uma apelação, de um embargo, de um agravo, e ó, foi pro saco. Tá? Mesma coisa é RH. Vamos tomar uma iniciativa de treinamento, o treinamento é esse, mas espera aí. O consumidor final, né, o final user, o cara que é o objeto do treinamento, a missão que ele tem, o projeto que ele está envolvido com aquele treinamento de verdade mesmo? Ou o treinamento vai dar embasamento para ele pessoalmente, mas não para o projeto? Aí alguém vai, faz o apontamento e fala, cara, o treinamento não é esse. Vamos mudar o foco disso aí. E às vezes é o cara que tinha uma preocupação, né? Salvou o projeto, certo? É isso aí. E o que eu acho mais sensacional de todos eles, que eu adoraria, né? Eu adoraria que alguém lá no passado, quando eu era estagiário, tivesse dito isso para mim, sabe? Eu gostaria mesmo. Não tem problema, porque ao longo desses anos dando aula, eu pude falar isso para muitos alunos. Então, foi uma forma também de ficar legal com esse assunto, que é o seguinte, a frase, eu tenho uma ideia. Essa, para mim, é a melhor de todas elas. Tá? Eu tenho uma ideia. Não interessa quanto tempo você tem de escritório, meu. Não interessa. Você pode ter uma semana de escritório. Você está lá, você sentou a reunião, brainstorm, né, que a gente chamava no passado. Você vê como eu já estou velho. Né? Mas hoje em dia eu nem sei como é que chama esse bagulho. Mas eu acho, enfim, brainstorm, né? Tempestade de cérebros. Né? O que significa isso? Significa o quê? Todo mundo dando opinião. Chama todo mundo, do faxineiro, motorista, chama a galera inteira, senta todo mundo. Galera, é o seguinte, temos essa situação aqui, ó. Temos essa situação aqui. O que nós vamos fazer? Eu quero ideias. Pensa na coisa mais ridícula que você já pensou na vida. Não entende? Não é ridículo. Para brainstorm não é ridículo. Para discussão não é ridículo. Tá? E de repente o cara que tem uma semana, tem 3 dias de escritório. O cara foi lá, abriu o processo, olhou. Peraí, mas eu tenho uma ideia. E o cara vai deixar de falar porque ele pensa.
Ah, mas eu só tenho 3 dias de escritório. Né? Aquela frase babaca que o pessoal fala, eu cheguei ontem e já vou sentar na janelinha. Isso não é sentar na janelinha, isso é ser cooperativo, isso é colaborar, isso é compartilhar. Você vai ter um bom retorno de algumas pessoas, já é suficiente. Ah, vale, você está querendo o quê? Colaborar, você está querendo ajudar. Ah, não é aquela pessoa prepotente, arrogante, que invalida o que os outros fazem para validar o seu lado. Não, você teve uma ideia. Cara, eu tive uma ideia. Pode ser a ideia mais ridícula que for, é uma ideia. Expõe isso. Se quiser, expõe primeiro para um amigo que no escritório, o cara se dá melhor com você. Ele pode abrir o jogo contigo e falar assim, pô, vai devagar, porque a gente já teve uma experiência aqui desse jeito e tal, não foi tão legal. O cara te dá um norte aí. Antes de você, por exemplo, entrar numa reunião com todo mundo. Mas mesmo assim, se for na reunião com todo mundo, arrisca. É melhor fazer do que não fazer. Presta bem atenção numa máxima aí. Qual é a diferença de você errar por ação e por omissão? Quando você erra fazendo alguma coisa, você tem chance de corrigir esse erro. Quando você erra deixando de fazer, você não corrige mais. Porque passou o tempo, amigo. Passou o tempo, você não fez, era hora de fazer, e aí passou o tempo e você perdeu a oportunidade. Quer dizer, nem corrigir dá. Quer dizer, você tinha uma grande ideia, era aquela reunião, era aquele dia, o prazo era o dia seguinte, você não deu a ideia, aí passa uma semana e você vê que se você tivesse dado a ideia, mas o se está fazendo companhia para o ia, na mesma cela. Mas e se? Ah, mas eu ia. Então, amigo, se fu, né? E o ia eu nem sei para onde vai mais, porque já era, o prazo passou. Não perca a oportunidade, tá bom? E outra coisa que eu vou encerrar agora, porque está ficando muito comprido o nosso vídeo, é o seguinte: cadê o gestor? Cadê o cara que comanda essa reunião? Para não deixar a pessoa que está dando a ideia, que está se expondo, que está participando, que está colaborando, ser objeto de bullying, ser objeto de assédio moral no meio da reunião. De alguém virar e falar assim, mas que ridículo o diabo. O gestor tem que ir na hora falar assim, opa, onde você pensa que você vai? Ridículo é o que você está fazendo, deixa o rapaz dar a opinião dele. Todo mundo aqui tem direito à opinião. Não tem ninguém ridículo aqui. Então tem que ter o coordenador disso daí, gente, bem-humorado, bom de cintura, jogo de cintura aí, equilibrando os egos, que na nossa área é uma desgraça, tá certo? Parece que todo mundo acha que é Deus, é o diabo, na verdade. Então, assim, muito cuidado, tá certo? Muito cuidado. Coloque sempre sua opinião de forma equilibrada, de forma numa boa. Você vai fazer uma crítica aí, eu discordo. Faça de forma educada, não precisa ser agressivo, E é isso. E se alguém for agressivo contigo, das duas, uma. Ou você aponta na hora e fala, olha, não precisa dessa agressividade. Se for possível, a gente conversa outra hora. E dependendo do grau da agressividade, da agressão, levanta e vai embora. Fala com o sujeito depois, se for o caso. Mas levanta quietinho, pô na sua, vira as coisas e vai embora. Não tem problema nenhum nisso, não. Pode ter certeza que os coleguinhas vão entender a situação. Tá bom? Mas só não passa a bola da agressão. Não passa a bola da agressão. Não reage, não. Eu já perdi tanto na vida por isso, se vocês soubessem. Reagir. Sempre reagir. Calma, velho. Respira. Talvez você até esteja certo, mas você se coloca de forma melhor. Respirar é um exercício excelente. 4, 5 respirações profundas, você vê que muda bastante coisa do que você ia falar, do que você ia responder e do que você está sentindo. Tá bom? Segurança psicológica. Lembre-se, também é função do gestor. Também é função de manter um ambiente propício que as ideias cheguem e que a pessoa possa expressar uma agonia que ela está sentindo. Eu não sei, eu cometi um erro e assim por diante. Sem se sentir massacrado por ninguém. Tá bom? Eu acho que 20 minutinhos foram legais para a gente trocar essa ideia. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês e como esse assunto ainda gera outras coisas, a gente vai ter mais vídeos sobre isso daí. Tá bom? Então, fiquem com Deus, fiquem em paz, um beijo, um abraço para vocês, uma semana maravilhosa. Tenho certeza que ela vai ser. Tá bom? Tive uma ideia. Preciso desligar essa câmera. Tchau.